Aconteceu uma coisa hoje que me fez refletir muito sobre o que significa ser um bom líder. O que significa liderar pelo exemplo. Como ser um exemplo sendo uma pessoa falha, sendo um ser humano. Como liderar pela verdade, sendo que a verdade é que você muitas vezes não é o exemplo que você quer ser para as pessoas que estão sobre a missão. Sobre a missão que você está fazendo. A submissão, ela vem da submissão. Bom, basicamente dando um contexto rápido aqui, antes se inscreva aqui no canal para fazer parte da tribo, a comunidade que eu estou construindo e que estou buscando liderar pelo meu exemplo, apesar das minhas imperfeições. E deixa o like que vai ajudar na performance, ou dislike se você discorda, não concorda, não gostou do vídeo, sinta-se à vontade. Bom, dando um contexto em geral, eu estou fazendo um curso de Babson, que ela, pela minha faculdade, que é, na teoria, a melhor faculdade de empreendedorismo do mundo. E teve um professor que, enfim, a primeira aula não teve nada, a segunda ele desmarcou falando que estava doente, a terceira ele simplesmente não apareceu, todos os alunos foram para lá, alguns perderam o evento, outros saíram do trabalho e, tipo, para lá e eles simplesmente não darem uma satisfação. Aconteceu outras coisas também bem bizarras, assim, para ser educado. E eu fiquei com isso na cabeça hoje, e como esses vídeos aqui são muito sobre os reflexos, são reflexos das minhas reflexões, o tema do vídeo de hoje vai ser sobre isso, sobre liderança, como liderar pelo exemplo e por verdade. Por que isso é importante para mim, cara? Porque eu tenho um canal sobre desenvolvimento pessoal. Saúde mental é algo profundamente pessoal pela sua própria essência. O que significa falar sobre saúde mental quando muitas vezes você não está bem, quando muitas vezes você está sendo preguiçoso, quando muitas vezes você está sendo imperfeito, ou em outras palavras, você não está sendo o exemplo que você quer ser. Eu explorei um pouco esse tema no vídeo sobre coaching, hipocrisia, enfim. E, cara, pra mim isso é um tema muito importante, porque pra mim um dos pilares que estão guiando aqui a minha liderança por esse canal é liderar pelo exemplo, sabe? Isso pra mim é algo muito importante. Mas eu sou uma pessoa imperfeita em muitas maneiras. E muitas vezes eu não sou o exemplo que eu quero ser pra vocês. Por mais que a comunidade aqui ela não seja muito grande, vou bater os 300 inscritos. Os vídeos, alguns chegam a 10 views, outros teve um que chegou a 500 que meio que viralizou, entre aspas, para os meus standards. Teve outros que bateu tipo 90, uns 50, aí teve o de ontem foi 10. Tipo, tô criando ali uma comunidade, apesar de que ela é bem pequena atualmente, mas com o tempo e com a constância e com viver em verdade e transmitir a verdade nesses vídeos aqui, desculpa pelo som, tá? Eu acredito que ela com o tempo ela vai ser construída através de muita paciência e disciplina e, enfim, e valor gerado para as pessoas, certo? E eu tava refletindo sobre isso porque muitas vezes, e eu gravo conteúdo sobre isso tem bastante tempo na internet, eu comecei com um canal no YouTube chamado Evolve, esse aqui, ó, que tá aqui, onde eu falava sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e tal. Porque dando um contexto aqui, eu tive depressão na adolescência, eu tive vários momentos assim profundamente difíceis para mim durante a minha vida, no sentido de saúde física e mental principalmente. E essas dificuldades, esses problemas, eu acho que primeiro me fez ter uma empatia profunda por as pessoas que lidam com isso hoje em dia. É um problema profundamente pessoal e é uma questão, cara, que sinceramente, se eu sinto que eu não cuido do meu corpo, se eu não malho, se eu não corro, se eu não cuido bem da minha alimentação, se eu não durmo bem, a minha tendência é ficar mal, é ficar depressivo. Talvez mais do que a maioria das pessoas, talvez por minha genética ou talvez pela essência, a minha essência. Então, por isso que para mim é tão importante eu estar criando bons hábitos, eu estar seguindo ali no caminho certo, para eu ter uma boa saúde mental na minha vida e uma boa saúde física. E eu sinto que, em geral, eu tô numa fase boa, eu tô sendo extremamente disciplinado com a minha alimentação, eu boto tudo que eu como no aplicativo do Macrofactor, eu corro, eu malho, eu tô trabalhando nesse canal aqui, estágio eu tô procurando ainda, mas
Eu tô me dedicando, eu tô lendo. Tipo, eu sinto que eu tô, ao mesmo tempo que eu tô seguindo pelo exemplo, tem muitas imperfeições aqui. Tem muita procrastinação também em muitos momentos. Tem momentos que eu não como eu gostaria de comer, no sentido de alimentação mesmo. Mas aí eu deixo mais pro fim de semana e ao mesmo tempo, tipo, é algo que eu coloco ali no calendário de maneira deliberada. Ó, eu quero fazer isso aqui porque eu mereço. Pô, eu corri 11 km no fim de semana passado, eu vou me dar o luxo de comer um hambúrguer e ir para um rodízio japonês e, tipo, comer 2.000 calorias, entendeu? São coisas que eu tô querendo colocar ali de maneira deliberada. Mas é um exemplo de que, tipo, eu não sou perfeito, eu não sou aqui o cara que vai falar sobre saúde e sempre vai estar comendo certinho. Eu acho que eu tenho muito vício no YouTube também, eu consumo muito mais conteúdo do que eu acho que eu deveria, sinceramente. É uma das minhas paixões aqui, eu gosto de mídia, de vídeo, de filme, de série, e eu acho que eu poderia diminuir um pouco o volume de o quanto eu consumo e o quanto eu colocar esse consumir entretenimento mais para alguns cursos. Um curso que eu comprei, que é do Criador Zen, do Abraham, que eu comprei e fiz o desafio dele, aí depois continuei, mas não concluí. Eu acho que seria legal dedicar o quanto eu consumo em entretenimento e voltar para esses cursos. E em geral eu sou uma pessoa extremamente imperfeita, assim como as pessoas. Para mim, a pessoa perfeita foi esse aqui, Jesus, Deus encarnado. Eu sou apenas um ser humano. E o que significa para mim ser um exemplo com as minhas imperfeições? E volta para um dos valores aqui, 2 valores muito fortes desse canal, que inclusive tá na descrição do canal, se você for ver, que é documentando a minha jornada com autenticidade e vulnerabilidade. Eu acho que é sobre isso, pelo menos para mim. É ser vulnerável quando eu não estou sendo o exemplo que eu quero ser. Ser transparente. Isso foi algo que sempre foi muito difícil para mim, produzindo esses vídeos. E tipo, eu pensei, pô, como é que as pessoas vão me dar um mínimo de credibilidade ali? Entendeu? Como que você vai falar sobre saúde física, sendo que você tá acima do peso, como era pra mim muito. E agora apesar que eu tô emagrecendo, eu tô, enfim, tem melhorias ainda aí, né? Mas eu tô satisfeito com o meu corpo. Mas sempre dá pra gente melhorar. Tô no meu cutzinho mas enfim. E eu acho que o liderar pelo exemplo aqui no canal vai ser sobre isso pra mim. Eu estou ressignificando para ser sobre isso. E algo que eu já tratei na terapia, eu faço terapia. Tipo, eu sentia que eu tinha que ser perfeito para poder fazer esses vídeos aqui. E por muito tempo eu deixei de fazer porque eu sentia que eu não era perfeito. Mas eu nunca vou ser perfeito, irmão. Eu nunca vou ser perfeito. E se você busca alguém para se inspirar com a perfeição, eu não sou o cara para você, entendeu? Eu sou o cara que vai ser transparente. Eu vou ser o cara que vai viver em verdade nesses vídeos aqui e dar conteúdos em verdade. Para mim é isso que importa. E é isso que significa liderar pelo exemplo. E gerar uma conexão emocional profunda através disso. Porque a vulnerabilidade, ela gera essa conexão emocional. A vulnerabilidade, ela é poderosa, certo? Apesar de que ela é muitas vezes difícil. Mas eu sinto que quanto mais eu sou sincero, transparente, mais fácil se torna, entendeu? E menos eu me preocupo com a opinião dos outros. O que até certo ponto tem uma fraqueza ali, você tem que se importar com a opinião do seu meio. A gente vive numa comunidade, então existe um nível de importância que você tem que ter, uma gestão de reputação, digamos assim, mas ao mesmo tempo, que tipo de reputação você quer ser, que tipo de pessoa você quer ser. Tá aqui inclusive, who do you wanna be? Who do you want to be? E eu quero ser uma pessoa que vive em verdade, e que por mais que essa verdade talvez ela seja exposta ao ridículo, à crítica, enfim, a qualquer tipo de pensamento negativo ou positivo, eu tenho que aceitar isso, porque não tem como você questionar o status quo, você questionar mecanismos de defesa da minha geração sem ter um contraponto ali.
sem ter estratégias de me diminuir, e não que eu tenha sentido isso nos últimos vídeos, muito pelo contrário, mas é algo que eu já passei antes, e eu sei que eventualmente com o meu sucesso eu vou passar, e principalmente quando você se expõe e você é vulnerável, você abre ainda mais brecha e mais ferramentas para esses ataques. E é isso. Coisas que eu estava refletindo. Não sei até que ponto faça sentido para você, talvez você não empreenda ainda, ou você não tenha nenhum cargo de liderança. Mas em geral, nós somos os líderes da nossa própria vida. Você é o CEO da sua vida, digamos assim. E tem tantas áreas dessa empresa, que é a área da vida, a sua saúde física, mental, espiritual e tal. E eu tô tentando ser o CEO da minha vida, buscando a performance na minha saúde física e mental, espiritual. E documentar isso aqui, ser um processo de documentação, entendeu? Que questiona muitas vezes o status quo da minha geração, questiona muitas vezes, tipo, cara, você não acha que você está passando o limite aqui no Instagram? Você não acha que você está consumindo muito conteúdo? Você não acha que você está comendo mal? Você não acha que você está muito sedentário? Será que você não está depressivo e ansioso porque você se importa tanto com a opinião das pessoas que isso te paralisa? E apontar esse dedo sempre olhando pra si, pra mim, entendeu? E tipo, ter empatia, ter esse olhar com empatia, porque muitas vezes eu posso lidar com as mesmas coisas também. E tá tudo bem, E algumas pessoas vão gostar e tá tudo bem. E se não tem gente criticando ou não tem energias negativas, também é um sinal que você tem que pensar, tipo, cara, será que eu tô realmente no impacto que eu quero ter? Porque tudo que é forte, que transforma, polariza. E isso aqui não é um canal onde você vai ver, você vai se divertir, vai ser um canal onde vai gerar reflexões profundas, onde através dessas reflexões gerem motivos para ações, motivo para ação, para você causar um profundo impacto na sua vida. E não tem como você fazer isso sendo apático, sendo frio, sendo... sei lá. Não tem como, pelo menos pra mim. Até tem como você ter um posicionamento ali como um influenciador que tem um pouco mais frio e tal, mas tá na Bíblia. Seja frio ou seja quente, não seja morno, senão você será cuspido pela boca das pessoas. E no meu caso, eu acho que muito pela minha personalidade, eu sou quente, cara. I'm hot, what can I do? Eu sou quente, eu tenho esse posicionamento que ele vem de muita emoção, porque esses conteúdos são profundamente pessoais pra mim, entendeu? E é isso, basicamente. Eu me lembrei agora que eu tive uma aula de um dos meus melhores professores que eu já tive, o Vabo, que é professor da Link e tal, ou era professor da Link, e ele, me lembro que ele falou, nunca termine uma apresentação falando, e é isso. E é uma coisa que eu fiz nesse vídeo, eu acho que eu faço em outros. Então, mais um ponto de melhoria aí, de muitos. Um beijo, um queijo e fique com Deus.